É uma satisfação tá abrindo esse encontro hoje, que ele tem tudo para semear muitos bons frutos. É, é um encontro do movimento dos núcleos de base, né, Sementes da Esperança, que a Luísa já desde o ano passado tem tratado muito dessa ideia. Na verdade, é fazer o que nós já fizemos muito e que já deu muito certo. É ajudar a organizar as lutas nos territórios, mas de forma presencial. Porque hoje tudo se compõe um grupo e já vira um grupo de WhatsApp e as pessoas acham que está bom ali trocar uma outra opinião, mandar uma ideia por WhatsApp e está feita a luta política. E não é assim. Ainda mais nos tempos atuais, com todo esse processo de censura algorítmica das redes sociais, é, controle das emoções, controle dos desejos, inteligência artificial, tudo isso tem afastado as pessoas, os movimentos sociais, os indivíduos e os coletivos da, da luta real. Vai tentar colocar É isso lá que e tem aí colocou levado uma o comida. ambiente a uma estupidez, a uma idiotia assim generalizada no mundo todo. Então, o grande desafio é reaproximar as lutas sociais do real. Daí a proposta que a Luísa tem tratado, que é a de retomar os núcleos de base. Muito das lutas sociais, das conquistas sociais do povo brasileiro são resultado dessa ação no chão dos territórios. Daí é que surgiu a proposta, né? A Luísa conversando comigo, e a gente foi juntando outras pessoas, a Munazem, que está sempre nesse Aí vai processo ter que em colocar lá. conjunto, né? Não vai ser Orgânico mesmo. criativa. Daí surgiu a proposta das Sementes da Esperança. A ideia de núcleos multipartidários. Não é, não vamos olhar a filiação partidária das pessoas, desde que elas estejam no campo da luta popular, do respeito ao povo. É alguém do PT, do PCdoB, do PSOL, sem partido, aliás, a maioria das pessoas, por vezes, sem partido, mas que querem tratar das questões efetivas, reais, no seu território, no problema que seja, a partir da moradia, a partir do local de estudo, do local de trabalho, ou de temáticas como cultura, recortes de diversidade, ambiente, reúnam os seus núcleos de base. Com 3 pessoas já começa. 3, 5, 11, 21, aí vai desdobrando, vai fazendo mais e vão tratando dos problemas reais, concretos, no território, particular, com propostas gerais. A questão da paz, ou na questão da, das escolas, da democratização das escolas, porque hoje o que a gente tem visto é esse processo de fascistização, nazificação com as escolas cívico-militares, enfim, aí vai se definindo também temáticas nacionais, mas sempre a partir do território e a partir também da necessidade do território. Basta juntar 3 pessoas, 5, 11, quantas for, e, e elas começam o núcleo. De forma livre também, e só há uma exigência, que exista pelo menos uma reunião presencial por mês. Tudo bem usar o WhatsApp, o aplicativo de mensagem, mas o importante, o que cria vínculo, é o olho no olho, é o compromisso, é aí que vai se estabelecer a unidade também, não de cima para baixo, mas de baixo para cima. Por isso, a ideia de um núcleo multipartidário, pluripartidário. Aqui nesse encontro que nós estamos fazendo hoje, é algo muito importante, muito relevante, porque são dois, dois ícones da luta social e política do Brasil, junto com a Luísa, né, que dispensa apresentações por toda a sua história. A Luísa, ciência imprescindível, e nem vou falar muito, porque eu sei que a Luísa não gosta que fale muito, mas, enfim, um dos grandes problemas que o Brasil enfrenta hoje
é a falta de referências e ícones, como o que, no caso, eu experimentei com a minha geração de juventude nos anos 70. E Luísa Erundina, ela é esse ícone, ela é essa representação. E para quê? Para que um jovem se espelhe nessa trajetória. Uma pessoa que dedica toda uma vida a essa imprescindível, de tantos e tantos imprescindíveis que existem no Brasil. Então, tem muito essa força simbólica de a proposta das Sementes da Esperança partir de uma ideia e de uma ação de chão, de território, feita a partir da Luísa, e por isso que tem juntado tanta gente. Isso se conjuga com a busca também de uma autonomia na comunicação, que é fundamental, porque se nós ficarmos totalmente rendidos a essas redes sociais, que hoje a grande base do fascismo no mundo são as redes sociais, são essas big techs, é, essa ditadura de algoritmo. Não é à toa que algumas mensagens elas propagam, outras não. Isso é tudo programado. E agora vem com inteligência artificial e tudo isso é um enredamento que impede a própria mobilização social. Aí a necessidade, e que nós percebemos nas Sementes da Esperança, a necessidade de articularmos uma comunicação própria, como no caso do streaming Fatflix, porque esse é o grande desafio, trazer a sociedade para o fato, para o real, porque o mundo está sendo deslocado do real. A Fatoflix, inclusive no nome, ela incorpora isso, e estamos fazendo uma parceria entre as Sementes da Esperança e a Fatoflix para que exista uma sessão de vídeos, de documentários, de filmes de ficção que tratem dessa questão da luta do chão, da luta do território. Mais adiante, vamos dar um passo, quem sabe podemos fazer um jornalismo pela Fatoflix, cursos pela Fatoflix para as organizações de base, possibilidade de núcleos de base se comunicarem, mostrarem suas esperanças e experiências. Aí também tem uma outra forma, que é a plataforma, que é uma espécie de um Facebook independente, nascido por gente lá do norte do Brasil, e que vai ser uma plataforma brasileira, autônoma, controlada pelas comunidades. Inclusive, já existe um, um núcleo de base das Sementes da Esperança na ilha de Catateua, na Grande Belém, é um território insular de Belém, na Amazônia, e que já começa a usar a plataforma. Para quê? Para colocar as suas fotografias, o seus participantes, fórum de debate, e assim a gente vai criando uma comunicação autônoma. E, por último aqui, já entrando no debate, né, é Nilmar Miranda, que aí, a partir do Carlos Tiburcio, que também, no caso, falei da Fatflix e queria falar do Carlos Tiburcio. Carlos Tiburcio é também desses como Luiz Erundina, desses que lutam por toda uma vida e que tem uma história de compromisso, de resistência contra a ditadura, de luta democrática. Foi editor do jornal Em Tempo, que um jornal de excelente qualidade, e que organizava as lutas a partir do próprio jornal, e sempre atuante no campo da comunicação democrática, e que segue na luta, exatamente ele puxando aí a ideia do Fatflix. E Nilmar Miranda é outro desses imprescindíveis, que tem toda uma luta de resistência à ditadura, de democratização pelo Brasil, de defesa dos direitos humanos, foi ministro dos Direitos Humanos, foi deputado pelo PT em vários momentos, e que vai se somando nesse processo. Agora, já fez, inclusive, reuniões em Minas Gerais para que se semeiem muitos núcleos de base aí por Minas, e que vai brotar com muita força, como nunca se viu
e, quiçá, pelas sementes da esperança. Agora, eu acho que a conversa é com vocês, que são os mestres e que vão oferecer muito, principalmente para os jovens. Escutem essa luta de quem mantém a juventude, o brilho nos olhos, independente da idade, porque são pessoas que têm a convicção de que sonhos não envelhecem. E o que mais falta para o mundo hoje são sonhos, sonhos de futuro lar. É o que a gente pretende com a semente da esperança. Então, eu queria dizer da minha alegria de estar aqui com vocês, essa tarde friorenta aqui de São Paulo. Espero que não esteja tão frio onde vocês se encontram, mas estou com uma alma muito aquecida, né, da esperança de ter companheiros como vocês e companheiras outras que estão juntas conosco na construção dessa proposta. Ela se transformou a partir de reflexões, de discussões, de articulações, de debates, de... ela resultou num documento que nós demos o nome de manifesto, que foi uma construção coletiva, né? É um mutirão de muitas mãos, de muitas mentes e de muita alma, de pessoas, de companheiros e companheiras que têm real compromisso com a construção do futuro e com o fortalecimento da democracia. Esse manifesto, que eu espero que já tenha chegado ao conhecimento de vocês, é muito bem, né, redigido pelo Célio Turino. Ele é um poeta, um homem que fala através de imagens muito bonitas. Isso ajuda, evidentemente, a passar e a viabilizar a aceitação às ideias. Então, o próprio manifesto em si já é uma ferramenta, já é um instrumento que tem contribuído para despertar o interesse das pessoas por esse debate, o debate sobre a crise política e as possíveis saídas para essa crise. Eu vivo essa crise, né, a partir do meu trabalho no parlamento e nos contatos que mantemos com muitos, vários companheiros e companheiras, não só de São Paulo, mas do Rio, do próprio Minas e outros estados, Nordeste também. E há uma compreensão de que nós estamos vivendo uma profunda crise política em nosso país. Crise essa que se expressa sob a forma de desânimo, de desalento, de desencanto, de desesperança e, consequentemente, de paralisia. Quando você não acredita mais em nada, quando você não valoriza nem tem curiosidade de testar, de vivenciar e de construir algo diferente, de novo, a tendência é a gente ficar com a alma enrugada, não é a pele. Como já foi dito, que o tempo enrijece a pele. Porém, a perda de entusiasmo, a renúncia ao entusiasmo, enruga a alma. Então, um pouco o sentimento que a gente percebe, e companheiros e companheiras de luta, né, de trajetória brilhante e de compromisso real em construir a paz, o desenvolvimento, a igualdade de direitos, os direitos humanos em nosso país. Aí eu percebi que, aos poucos, essas pessoas foram voltando para a sua família, para o seu núcleo familiar, para a sua vida particular, pessoal, e um certo fastio em relação à política. E eu vi isso como uma crise, eu vejo isso como uma profunda crise e danosa para o futuro do nosso país e para o futuro da política, porque não há futuro sem política. Uma política voltada para uma ação de sujeitos coletivos, voltada para o bem comum, né? Para a unidade de interesses, a construção do novo, a perspectiva de mudança, uma mudança larga, não só uma mudança da nossa cidade, ou mesmo do nosso país. Se a gente não sonha e se a gente não busca
uma perspectiva de promover mudança no mundo, evidente, não como uma ação individual, mas sempre como uma ação de sujeitos coletivos, a gente não constrói aquilo que a gente poderia estar construindo até do local, no municipal, da cidade, do país. Então, diante disso, e o esgotamento dos mandatos, eu estou no 7º mandato de deputada, já houve momentos, a meu ver, mais promissores da ação política institucional, em mandatos populares, inspirados na luta do povo, bebendo na fonte do novo, e quem cria o novo é o povo, quando se percebe como fonte de poder, como alguém que tem a capacidade de transformar, de mudar a realidade. E de uns tempos para cá, eu me senti um pouco sem ter muito que justificar de ficar tanto tempo no Congresso, muitos dias da semana ou alguns dias da semana, e sem que isso trouxesse alguma contribuição ao cotidiano das pessoas na minha cidade, das minhas relações, né, no mundo mais próximo onde eu vivo. E aí passei a me afligir, a me questionar, e quando a gente, né, não resolve os próprios impasses que a gente enfrenta, a gente perde a perspectiva de uma ação conjunta, de uma ação coletiva e de transformações estruturais, sem as quais você não resolve essa crise. E foi aí que, em contato com pessoas como o Cusélio, outros companheiros próximos nossos, né, professoras do coletivo Paulo Freire, Munazen, que é uma companheira, Camilo, Léo, que são companheiros que me ajudam no mandato e que participam dessas reflexões que fazemos no sentido de alimentar nossa atuação, nosso trabalho, nossa ação política. E aí veio a consciência, que ficou muito clara para mim e também para os que estiveram ou estão nessa reflexão, de que essa crise, se a gente não enfrentá-la e não procurarmos dar uma resposta a ela, termina nos tornando uma crise. A nossa própria crise pode agravar essa crise mais geral que a gente percebe que está acontecendo diante de nós e não vemos muita ação, nem dos partidos, nem muito menos dos mandatos. As lideranças políticas estão sem paciência de construir o poder popular, e sem o poder popular não se renova a política em nenhum estágio, em nenhum nível onde essa política deveria se dar. Então, eu acordei vendo a nossa Constituição, no que ela apresenta de mais avançado do ponto de vista de perceber que a política vai além da representação, vai além de partidos, vai além de eleições, vai além de mandatos representativos ou mandatos de gestão política, de gestão pública. Então, tem alguma coisa, tem um vazio no cenário político nosso, não só no nível das cidades, mas no nível do país e no nível das instituições políticas e do próprio Estado brasileiro, que precisa ser explicitado, precisa ser diagnosticado, precisa ser analisado e precisa se buscar estratégias para intervir nessa realidade de crise e para levá-la a construir energias. E essa energia é aquela que vem do povo, quando ele se percebe como fonte de poder. Quando ele se percebe como sujeitos capazes de mudar a realidade. E então nos ocorreu, essa é uma caminhada muito coletiva. O manifesto é resultado dessa reflexão e dessa troca de aflições, né, de angústias, mas não no sentido destrutivo, mas a crise como fator de mudança, como elemento mobilizador e catalisador das energias e da vontade coletiva na busca de caminhos, de saídas, de meios para se conseguir ir mudando
na construção do futuro, não ficarmos no presente. Se ficarmos no presente, não há solução no presente. E muito menos se não se dá no âmbito local, do território, onde as pessoas vivem, onde as pessoas enfrentam os seus dilemas, os seus problemas, as suas necessidades. Então, a política macro, né, no sentido não só de disputar o poder institucional, porque esse é o segundo poder. O primeiro poder, que não se percebe que ele existe e ele é a fonte dos demais, é o poder popular. Quando se fala em poder, só se fala em Estado. E só se fala em poder legislativo, executivo, judiciário, e não se menciona o poder popular. Esquece-se que a fonte do poder é o povo. O soberano, numa autêntica democracia, é o povo. E, lamentavelmente, o originário do poder que nós representamos no parlamento ou representamos em algum nível de governo, vem do povo. O povo não sabe disso, muito menos quem representa esse povo, e, consequentemente, não há saída possível para essa crise, né? Eu diria até de crise existencial da política, e não existe história, não existe povo, não existe sociedade, não existe desenvolvimento, não existe felicidade sem a ação conjunta de sujeitos coletivos mudando e sonhando em mudar o mundo. Eu não quero perder essa perspectiva de acreditar que é possível, em alguma medida, contribuir para a mudança do mundo, à medida em que eu tento contribuir no nível do meu país, da minha cidade, do meu estado, mas nunca sozinha, não tem solução possível para nada sozinho. Então, foi com esse espírito, né, com esse sentimento e essa aflição interior que gera energia, que eu encontrei em pessoas como Célio, Amuna e tantas outras companheiros e companheiros que estamos juntos, e que traduzimos isso nesse manifesto, e me dá muita alegria de saber do interesse do Nilmário, e do interesse do Tibúrcio, e do interesse de outros importantes e queridos companheiros e companheiras, de estarem se juntando a nós, na compreensão dessa crise e no enfrentamento dela, naquilo que a gente puder fazer juntos, resgatando o poder popular, trazendo de volta a ação do povo. Duas ou mais pessoas que se encontrem com vontade de lutar, com vontade de dividir suas preocupações, mas, ao mesmo tempo, de juntar suas forças em busca de saídas para essa crise. Não há solução possível, e eu acredito nisso. E quero juntar muita gente, sobretudo pessoas como vocês. A presença de vocês, por si só, já é um testemunho de viabilidade e de mérito para essa proposta. Então, eu fico muito feliz de estar aqui nessa tarde, que até está me aquecendo, de estar diante da imagem de vocês, mas sintonizada com o pensamento de vocês, com a alma de vocês, com o idealismo de vocês, com a vocação pelo amor ao povo que vocês têm, e é isso que muda a realidade, que resolve crises ou transforma a crise em mudança, e não há mudança possível sem o povo politizado, organizado e com vontade de lutar a partir do seu território, do seu chão, da sua casa, do seu local de trabalho, e é por aí que eu gostaria de que a gente saísse desse papo de hoje maior enquanto perspectiva de luta e de força política daqui para frente, no país inteiro. Nós estamos em contato com pessoas de quase todos os estados, e elas todas interessadas em conhecer melhor essa proposta e de construí-las. Ela está inacabada, ela não está pronta, muito pelo contrário. Quanto mais a gente trouxer pessoas que estejam, né, refletindo sobre a questão da crise política, da necessidade de transformar as saídas e caminhos da política, não só a política institucional, mas a política do dia a dia, a política da mudança, para que a gente tenha esperança, e a esperança da nossa concepção ela é revolucionária.
A esperança é revolucionária porque ela nos move, ela nos mobiliza e ela nos projeta para o futuro. Como dizia Paulo Freire, é preciso esperançar, não ficar esperando, mas esperançar fazendo, trazendo as forças dos outros para juntar com a nossa e transformá-la numa força comum, em espaços comuns. E os núcleos de base são esse espaço. É um espaço de reflexão política, de ação política e de exercício da política como exatamente um dos aspectos mais importantes, mais essenciais da vida humana no planeta Terra. Era um pouco isso o sentimento que me move e de gratidão a vocês por essa oportunidade que estamos vivendo nesse momento e que eu espero se multiplique em muitos outros momentos através de vocês e desse país enorme que é o Brasil e quem sabe até além dos limites das fronteiras do nosso querido país. Mário Miranda, fale para a gente sobre a sua experiência até agora com Sementes da Esperança. Olha, no dia 19 de julho, nós vamos instituir o núcleo. Nós estamos querendo dar o nome a esse núcleo de Célio de Castro. A proposta nossa, Célio de Castro é uma história que suprapartidária, digamos assim, né, que vai além do... Porque é um médico, né, que hoje é uma crise profunda entre os médicos, né? Os médicos, o mercantilismo tomou conta, ao contrário do tempo do Célio, né, que antecedeu ao Constituinte. Dali veio o SUS, nasceu o SUS, né, participou ativamente disso. Então, nós estamos dando o nome de Sete Castro. Para gente de várias gerações, de várias atividades, nós estamos calculando cerca de 80 pessoas. E estamos chamando também do núcleo irradiador. E a partir dele, podem surgir 10, 12, 15 núcleos nos territórios, nas áreas de atuação dessas pessoas. A conversa está rolando, digamos assim. Então, sob inspiração de Erundina e Sete Castro, nós vamos dar esse primeiro passo, no dia 19. Temos, de acordo também com você, Erundina, que eu sou do PT desde o primeiro dia, desde antes do primeiro dia, mas o PT virou uma espécie de condomínio de mandatos. Isso não é um partido político, né? Quando um partido político não tem espaço para participação popular, ele está ferindo a sua própria, né, o seu próprio projeto, né? Então, daí nós achamos que o núcleo popular, os Sementes da Esperança, o núcleo Célio de Castro, ele vai ajudar os próprios partidos a abrir espaços, né? Eu reuni com vários companheiros, esse que nós vamos reunir no dia 19 de novo para lançar o núcleo, e fiquei espantado, nenhum deles tem espaço nos partidos para participar. Partido hoje só participa se for de algum mandato. Isso não é partido político. Partido político não era para isso que nós fundamos os partidos políticos, não. Então, eu creio que o socorro virá de fora, virá do povo para dentro dos partidos. Não que os partidos não sejam populares. São os melhores parlamentares, são os nossos, do PT, do PSOL, do PCdoB, da Rede, do PSB, enfim. Mas nós vamos também propor que comece de algum ponto. Minha sugestão para a discussão, eu vou repensar tudo à luz dessa reunião nossa, é que reflita sobre, por exemplo, a escala 6x1. A gente está vendo, historicamente, a discussão da jornada sempre foi importante no mundo inteiro. Temos juntando o mundo, juntando. O internacionalismo nasceu muito vinculado à luta pela jornada de trabalho justa. Então, discutir a escala 6x1. Tem um elemento aí também que está atrapalhando a conjuntura, que é atribuir ao governo do Lula a fraude na Previdência das pessoas mais pobres, que é uma mentira.
Nós temos que desmentir isso também, né? Junto às pessoas. E as coisas não podem se fundamentar numa fraude, né? Como mudar quem é responsável por essa fraude na Previdência dos mais pobres. Eu acho também que uma discussão muito rica do sistema tributário. Quando nós fizemos a Constituinte, nós ficamos algumas grandes lacunas. Quais foram as lacunas? Segurança pública, nós mantivemos estruturas do governo passado, né? Dos polícias militares, que não devia nem estar, né? Nem devia existir mais, né? A força também das Forças Armadas, como se fosse um poder moderador, né? Que nem a própria Constituição, enfim, mas é a tradição do Brasil. E tivemos também um grande falha, que foi, além do sistema político, nós tivemos do sistema político esdrúxulo que tem no Brasil, também a questão tributária. Talvez seja a questão a lacuna maior da Constituinte, né? Numa verdadeira democracia, quem ganha mais contribui com mais, quem ganha menos com menos, quem não tem nada recebe, né? Assim, dizendo folcloricamente. Mas no Brasil o rico não paga imposto. Eu acho que hoje talvez a forma mais expressiva da luta de classe seja a discussão sobre quem paga imposto no Brasil, né? Então, nós estamos querendo isentar até 5 mil, isso é importante, mas o Congresso, a maioria do Congresso, quer proteger os ricos, que não pagam imposto, pagam irrisório, impostos irrisórios. Querem cortar gastos sociais, que já são pequenos. As políticas destinadas a reduzir a desigualdade é onde eles querem cortar, assim, isentando os ricos de que não põe tem um pé de alface plantado, não tem um tijolo em cima do outro, e que se enriquecem continuamente e não contribuem para a educação, para a saúde, para a reconstrução do país, né? Nossa, isso é importante que a gente também quer fazer lá. Também nós queremos colocar a questão das mulheres, né? Das mulheres, porque tem 700 municípios do Brasil, não tem nenhuma mulher vereadora. Olha, como pode a maioria da nação não ter escassa participação política? Ou, né, nós precisamos, de novo, trazer as mulheres para a cena política, sabe? Pensei nisso. A discussão do sistema tributário, que é a modo mais expressivo da luta de classe hoje, essa questão da jornada de trabalho, da escala 6 por 1, a verdade sobre a Previdência, a aposentadoria dos mais pobres, né? Que quem fez essa fraude, que ela revela bem quem é quem no Brasil, né? Que é esse o ponto de partida, o chute inicial do dia 19, né? Depois nós queremos levar a Érica Hilton para falar sobre o 6 por 1, queremos levar também o pessoal que está propondo essa 20% de mulheres desde as câmaras de vereadores. Acho que é isso, como ponto de partida é isso. Obrigado, Gilmário. Eu vou fazer uma falinha bem rápida. Eu queria reforçar muito as palavras do Célio Turino, reforçar e saudar o trabalho que Nilmário está fazendo em Minas, sobretudo saudar a iniciativa realmente grandiosa da nossa companheira Erundina, eterna prefeita de São Paulo, deputada federal das mais combativas desse país. Saudar muito e agradecer o convite para estar aqui. Eu fiquei emocionado quando o Célio Turino nos procurou, em nome da Erundina, percebendo uma coisa maravilhosa, dizendo, olha, Fato Flix pode contribuir para ajudar a organizar os núcleos de base e pode contribuir também para a atividade dos próprios núcleos de base. Os núcleos de base, essa ideia da Erundina, essa ideia democrática, de participação popular, suprapartidária, no meu entender, ela é a questão fundamental do Brasil hoje. Outros países já estão fazendo essa experiência, retomando o trabalho histórico de base com muita força. Um trabalho que, como o Célio disse, olho no olho. Mas é olho no olho, é cara a cara,
é de porta em porta, porque uma das formas de enfrentar a questão da comunicação hoje, que favorece a extrema-direita, as redes sociais, a desinformação, as fake news, é o contato direto, pessoal, olho no olho, é a palavra que é dita diretamente, é ouvida e é respondida. Então, é uma ideia fundamental essa da Luísa Erundina. Ela é mobilizadora, ela é orgânica, ela possibilita que qualquer um democrata que quer ajudar o país possa participar ou organizar o seu núcleo de base. Então, Fato Flix contribui dessa forma, utilizando o cinema, utilizando a força poderosa do cinema, empática, envolvente, afetiva. Uma pena que a extrema-direita tenha saído na frente e, desde 2016, estão utilizando uma plataforma de streaming milionária para disseminar desinformação, fake news, e nós podemos e devemos reagir. Sementes da Esperança, núcleos de base, e essa contribuição do streaming, da plataforma Fatoflix, eu acho que juntos a gente pode, de fato, ajudar muito a mudar essa realidade do país, a mudar muito, fazer a diferença. Já estamos começando a fazer a diferença hoje e faremos muito mais no próximo ano. A Fatoflix é gratuita para poder chegar o máximo possível ao trabalho de base, chegar ao máximo possível nos setores populares. Agora, quem mantém são as entidades, e nós já estamos com parceria forte com a Central Única dos Trabalhadores do Brasil, com a Federação Única dos Petroleiros, com vários sindipetros, com o INPE, que é o Instituto Novos Paradigmas do Rio Grande do Sul, com o Barão de Tararé, que trata das mídias alternativas e defende a democratização da comunicação, com os movimentos Geração 68 e, sobretudo, com o movimento Sementes da Esperança. Muito obrigado. Obrigada, companheiro. Me comove muito esse teu discurso, essa tua fala, né, engajada, de alguém que viveu todo esse processo. E eu olhando, inclusive, para a nossa Constituição, que avançou, mas pouco se viveu e se vivenciou aquilo que se avançou na Constituição de 88. E aqui eu lembraria o primeiro fundamento previsto na Constituição, que é a soberania, através de mecanismos como plebiscito, referendo e iniciativa popular. Nesse tempo todo, mais de 40 anos de Constituição, o Brasil só viveu 2 momentos de democracia direta, ou seja, o exercício, a realização de plebiscito e referendo. Um referendo em 1963 e um plebiscito em 1993. Nunca mais se vivenciou nenhum outro mecanismo de democracia direta em nosso país. Iniciativa popular, temos 5 leis de iniciativa popular, mas não genuinamente populares, porque elas tiveram que ser encampadas por mandatos de deputados que encaminharam iniciativas originárias da sociedade civil organizada, mas não representou, de fato, um projeto de lei que tenha sido efetivamente fruto da iniciativa popular. Pois bem, se a democracia direta em nossa Constituição já é tão limitada, o pouco que ela tem, os limites que ela coloca, os instrumentos que ela prevê, os fundamentos que ela afirma, não têm sido incorporadas, porque não se vivencia, não se faz consulta à sociedade civil organizada. A sociedade civil não existe, só existe a sociedade política, que é o Estado. E o Estado fraco, o Estado desatualizado, manipulado, a serviço de uma elite que é majoritária naquela casa, nega todo o princípio democrático da nossa soberania popular. Então, é preciso resgatar isso junto ao povo. O povo
se perceber como originário do poder, sem o povo não há democracia, e torná-lo consciente do que é esse Estado no país. O que é essa democracia no país? Mesmo a democracia representativa, ela não se exerce plenamente. Por exemplo, a gente consegue apresentar, elaborar com ampla participação da sociedade civil uma PEC, como a PEC, a 25 de 2023, que é a que cria o Sistema Único de Mobilidade e que contém nela a proposta de tarifa zero para o transporte coletivo, público, como um direito social. Nós colocamos no artigo 6º da Constituição o transporte coletivo como um direito social. E, embora a Constituição já reconheça o transporte coletivo como um direito social, até hoje não se criou uma possibilidade de o Estado atender a esse direito social. A gratuidade do transporte coletivo como um insumo sem o que você não tem acesso à cidade. Você tem que se mobilizar numa cidade do porte de São Paulo, de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro e outro, Brasília, se não tem acesso, porque tem um custo alto o transporte coletivo, o transporte público. Isso o Estado deveria suprir isso. E, lamentavelmente, essa PEC fica adormecida nas gavetas da Comissão de Constituição e Justiça, nem é de uma comissão especial. Só a formalidade da iniciativa não consegue ser votada na Comissão de Constituição e Justiça. E a gente não vê da parte dos partidos, do nosso campo, nem da sociedade civil organizada, uma vontade de pressionar quem tem o direito de votar, quem tem o direito de pautar a matéria e fazer valer um direito social, se consegue fazer. Para que serve essa Constituição? Ela não foi incorporada, ela não foi operacionalizada, ela não foi implantada em nenhum nível. Nós vivemos um arremedo de democracia. Mesmo a democracia representativa e a democracia direta não se refaz, nem a democracia representativa ela se exercita plenamente. Portanto, o povo não existe na democracia brasileira. Ou se reverte esse quadro, ou não há solução para a crise política do país. E, lamentavelmente, mesmo os nossos partidos, que nasceram para outra coisa, nasceram para ser um instrumento de emancipação política do nosso povo. E nem isso se consegue fazer. Então, são coisas dessa forma que pessoas como vocês, como nós, que temos o compromisso de vida. Eu não me casei, eu não tive marido, eu não tive filhos, porque eu me dediquei à política, porque eu via desde muito criança, precocemente no Nordeste, vivendo a miséria da seca, do latifúndio. Nem a seca, não é falta d'água no Nordeste. No Nordeste é falta de distribuição da terra, porque tem água nos açudes dos donos das terras. Açudes construídos com dinheiro público, com a mão de obra na época das secas, nas frentes das secas. E veja bem, nós não temos nem água doce no Nordeste, acumulada nos açudes, construída com o dinheiro do povo, o que é que nós estamos fazendo? Então, eu acho que temos que dar uma chacoalhada nessas lideranças políticas, nesses partidos políticos, e não perder mais tempo. Eu não quero mais perder tempo naquele Congresso, que não serve para nada, serve apenas para reproduzir a dominação e o poder de uma classe sobre as outras. Então, é isso de que se trata. Por isso que eu sonho, e conjunto com pessoas como vocês, de um futuro mais azul, mais promissor, em que o povo tenha vez, tenha voz, exerça o poder diretamente, não só como eleitor, da forma mais viciada, como se fazem essas consultas ao povo nas eleições. Então, está na hora da gente virar o jogo, virar a mesa. E somos nós que temos que fazer isso, porque eu não vejo muita motivação da juventude, que já fez essas coisas no passado, não está muito afim de fazê-la hoje, porque o nosso exemplo não nos ajuda a despertar para um sonho maior do que aquele que fica limitado a uma vida, né, restrita aos limites de um sistema capitalista e viciado e que se reproduz pelo privilégio, pela dominação de classe
e pela a injustiça que se abate sobre a imensa maioria do nosso povo. Essas coisas têm que ir de novo para ser tratada com o povo, para o povo se perceber e se perceber sendo vítima dessa realidade. E não há outro meio senão fazer a educação política do povo, e não é em mandatos, e não é em governos, lamentavelmente. Vejamos o que está acontecendo no Brasil hoje. A gente não consegue sequer implementar as resoluções que o relatório da Comissão Nacional da Verdade, que aponta novas medidas para consolidar sabe, a verdade sobre a ditadura e a justiça de transição não se faz, porque não há interesse do governo. O governo não deixa sequer criar um órgão para coordenar a continuidade do trabalho da Comissão Nacional da Verdade. Evidentemente, preocupada com a reação dos militares. Se uma democracia que depende da vontade dos militares, não é democracia. Desculpe o desabafo, mas eu me sinto um pouco assim, porque eu já tenho 90 anos, eu já estou no final do último mandato, eu preciso partir certa de que minha luta não foi em vão, porque outros estão continuando, que as novas gerações estão reeditando o meu sonho, estão levando esse sonho à frente, porque um sonho não cabe numa vida. Por maior que seja essa vida, por mais longa que ela não é suficiente para dar conta de um sonho. Então, as novas gerações têm que descobrir algum sonho, sonhar também, para empurrar a história para frente, porque a história não acontece se não há sonhos. E uma história que não tem sonhos não é uma história que se renova de um período para outro, de uma década para outro, de um século para outro. Lamentavelmente, é essa a história que a gente está vivendo, e eu não quero partir sem antes ter a certeza de que o meu sonho não morreu, não foi em vão, porque a juventude que vai vir por aí, quem sabe acorde e se perceba como fonte de poder e queira resolver fazer desse poder algo maior na sua vida e na sua geração. Muito bem. Bem erudino. Muito bom. Está finalizado, não é, companheira? Maravilhoso material, maravilhoso. Servirá não somente para a reunião de Nilmário, dia 19, mas para outros eventos do Sementes da Esperança. Muitíssimo obrigado, companheira. Muitíssimo obrigado. Obrigada a você, meu companheiro. Sei que eu conto com você. Sempre contei. Com o Nilmar, em especial também. Enfim, o Célio. São essas pessoas, né, que, independente do quanto já viveram, têm muito ainda para nos ensinar e para nos animar na perspectiva de construir um país mais justo, né, mais soberano, onde o povo tenha vez e onde os seus direitos humanos sejam respeitados.